quando ele desencarnou, quem vem buscar a filha, poucos têm essa possibilidade, né? E Bezerra de Menezes. Então, ao retornar na expedição ao plano espiritual, conforme relata o irmão Jacó no livro, né? Ele diz que, a um determinado momento, Bezerra pede para a caravana parar, se voltou para ele, irmão Jacó, Frederico Figner, né? Frederico Figner, e pegou o braço dele e conduziu-me até uma região em que ele de longe achou que eram pássaros que estavam chegando, mas não eram pássaros, né? Eram 4 pessoas em volitação, né? Que estavam chegando naquela região que estava a caravana. E aí o Frederico Figner, o irmão Jacó, conta que, surpreendido, mas jubiloso, né? Porque quem que tinha vindo encontrar com ele naquele momento? 4 grandes amigos dele, amigos ligados à Federação Espírita Brasileira, de trabalho de divulgação, disseminação da doutrina espírita. Quem eram eles? Guilhom Ribeiro, que, inclusive, antes dessa atual tradução da codificação, que é do Evandro Noleto, a tradução anterior era de Guilhom Ribeiro. Então, estavam presentes Guilhom Ribeiro, que foi presidente da FEB em 2 mandatos, Leopoldo Cirne, que foi presidente da FEB por 13 anos, Inácio Bittencourt, que também fez parte da diretoria, foi vice-presidente da federação, e Antônio Luiz Saião, escritor e evangelizador e grande parceiro de trabalho do Frederico Figner, né? E eles foram lá recebê-lo naquele momento. Meus amigos, eu já disse quem foi Frederico Figner rapidamente, né? Então, se nós almejamos ter um encontro desse, uma recepção dessa, façamos a nossa parte, né? Sabemos que temos que reparar o mal feito anteriormente, mas também já aprendemos qual a medida mais direta para a gente se chegar, avançar no progresso, na evolução espiritual, que é fazendo o bem. Tá certo? Vamos voltar a isso no final. Aqui eu gostaria de ir para a pergunta 290, né? É a última que eu vou comentar com vocês hoje, porque o tempo já está se extinguindo, né? A pergunta é a seguinte: quis saber o codificador. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Esse sempre não está aí à toa, né? O que eu descrevi agora do Frederico Figner, não dá para dizer que vai acontecer sempre. Vamos escutar a resposta do que respondeu Kardec. Depende isso da elevação deles. De quem? Dos parentes e dos amigos, né? Claro, do espírito em questão. Mas, depende disso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Aqueles que já retornaram antes de você ao plano espiritual, né? Se procuraram continuar sua caminhada, quando superaram a perturbação inicial, né? E procuraram avançar no conhecimento da doutrina, no conhecimento de fazer o bem, melhor dizendo, né? Procurando trabalho, ser útil a seus irmãos dos 2 lados da vida, certo? Esse está nesse contexto aqui. Esses estão nesse contexto aqui. E diz ainda o que respondeu ao Kardec: se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, olha a lógica, não podem os 2 conservar-se juntos. Ver-se-ão tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre naquele momento, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Pura lógica, meus amigos. O que nos satisfaz na doutrina espírita, além do lado consolador, é essa lógica, né? Você escuta uma resposta dessa, realmente é isso. Eu vou colher o que eu plantei. Não é isso? Enquanto eu não tiver o mesmo patamar, né, já da possível perfeição, né, no processo evolutivo, que o companheiro, que o meu amigo, que a minha amiga, que a minha esposa, que a minha mãe, eu não vou poder ficar com ele direto, mas de tempos em tempos esse encontro vai acontecer. Como? Aquele que está no patamar mais alto
vai se chegar ao que está no patamar inferior. A regra é essa. E onde eu posso citar um exemplo disso? Mais uma vez, André Luiz e Nosso Lar. Vocês lembram? A mãezinha dele, que era bem mais adiantada que ele, né? Veio ao encontro dele e disse: eu não posso ficar com você, mas fica tranquilo, de vez em quando eu venho. E quem é que estava mais atrasado ainda que o André? Era o Laerte, o pai do André Luiz. Tá certo? O livro dá o nome do pai, não dá o nome da mãe. Né? Mas a mãe, inclusive, adiantou para ele que iria voltar daqui mais um tempo para o plano espiritual, iria se consorciar de novo com o pai do André Luiz, com o Laerte, né? Iria receber como filhas quem? As duas amantes que o pai do André Luiz teve, e aquela complicação toda o levaram a esse atraso no processo evolutivo dele. Tá certo, meus amigos? O critério é sempre o mesmo. Né? O que nós fizemos, né? O que nós conseguimos avançar, evoluir, a gente vai colher lá na frente, não tenha dúvida disso.